SES vai representar? Vai ser ter acesso a cursos de extensão, a mentorias de carreira, a uma revista digital SES para publicações, a um repositório inteiro de publicações, a uma comunidade de networking no LinkedIn e também acesso ao meu clube de vantagens SES, que é um clube que dá descontos em passagem aérea, hospedagem e outros serviços de nossos parceiros. E além disso, estamos ainda montando um painel de oportunidades em parceria com empresas e escritórios de advocacia para dar melhores condições de oportunidade para os ex-alunos SES e também montando um programa de voluntariado, dentro da ideia de criar um impacto social que o SES tem a partir de agora. Então venha fazer parte dessa experiência, é muito mais do que fazer uma pós-graduação, é de fato viver uma experiência diferenciada. Vamos juntos! Olá a todas e todos, eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar o curso de pós-graduação online do SES. Este é um curso que eu já venho coordenando há muito tempo em parcerias do SES com outras instituições. Mas agora nós temos um curso puro sangue. O SES produz e o SES certifica. E isso vai nos dar uma estrutura ainda melhor para oferecer a você o melhor curso de pós-graduação online em Direito Contratual do país. O nosso curso é dividido em 2 módulos. O primeiro módulo, o módulo 1, ele traz os conceitos fundamentais para compreender o direito contratual. É uma profunda revisão da teoria geral do direito privado, passando por diversos conhecimentos que são realmente essenciais para desbravar a seara contratual. No segundo módulo, nós trabalhamos figuras específicas. Nós verificamos cada uma das figuras contratuais codificadas, grandes figuras que não são codificadas, novas figuras contratuais e verificamos especificamente a aplicação do direito contratual em diversos ramos do direito, seja no direito público, nas relações de consumo, nas relações de trabalho, ou seja, você, minha amiga, você, meu amigo, ao terminar este curso de pós-graduação online em direito contratual, será capaz de manejar qualquer figura contratual do direito brasileiro. Sem sombra de dúvida, é o melhor curso de pós-graduação online em direito contratual do país. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu garanto isso. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e estou aqui para falar com vocês sobre a pós-graduação presencial em licitações e contratos públicos, pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, após se iniciar entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, com professores especializados voltados para gestores públicos e advogados especializados em licitações e contratos. Venha conhecer o nosso programa e após vai ser um sucesso. Olá, tudo bem? Aqui Otávio Calveiro, coordenador da pós-presencial SES em Belém.
Gostaria de convidá-los para conhecer o nosso programa, conhecer a nossa nova turma, que sempre tem aqueles ingredientes que você já conhece do CERS. Corpo docente de extrema qualidade, que envolve juízes, procuradores do trabalho, advogados, enfim, profissionais com diferentes experiências, de diferentes visões, para que a gente possa enfrentar esse grande desafio pelo qual passa a área trabalhista. Inúmeras modificações, inúmeras mudanças que exigem de nós o quê? Estudo. E é isso que a gente pretende proporcionar a vocês. Venha conhecer a nossa pós-graduação em Direito e Processo Trabalho, pós-CERS Belém. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira semana de combate à corrupção, um evento de divulgação da pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção, da CERS. É uma grande satisfação e um indisfarçável orgulho participar dessa semana magnífica, na qual professores renomados que atuam diretamente com esse tema estão repassando as suas ideias, os seus insights, muitos temas interessantes para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Roberto Tiossi Júnior, sou advogado, mestre em Direito e professor de licitações e contratos, que é um tema que eu sou extremamente apaixonado. E por que apaixonado por licitações e contratos? Porque é através das licitações em que muitas políticas públicas são implantadas na sociedade e, com isso, a vida da população é mudado para melhor. E por isso, o tema dessa nossa semana, combate à corrupção, que nós queremos que a administração pública invista os recursos da melhor maneira possível, para que o interesse público seja efetivamente alcançado. Não é novidade para ninguém que a administração pública compra muito mal. Ela paga preços exorbitantes e recebe produtos de qualidade muitas vezes questionável. É sobre isso que nós falaremos ao longo dessa aula. E o tema escolhido foi a era digital e o controle das licitações públicas. Porque hoje nós estamos totalmente ligados à tecnologia da informação. E nós precisamos utilizar essa tecnologia, toda essa era digital, para controle da administração, para controle das licitações e, automaticamente, para o combate à corrupção. Para você que tem interesse na pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção, as inscrições elas já encontram-se abertas e as aulas terão início no mês de setembro, agora de 2019. Se você tem interesse, me encaminhe um direct, me encaminha no privado alguma mensagem que eu verei junto à instituição se eu consigo um desconto diferenciado para você. Mas vamos lá, meu amigo. Esse tema escolhido, ele faz parte do meu dia a dia. Eu que atuo diretamente
perante a administração pública, com capacitação, com consultoria. Eu tenho vivenciado de perto e também concluído realmente que essa tecnologia da informação, ela veio num bom momento. E ela vem trazendo resultados significativos. E ao longo dessa aula, eu vou trazer exemplos, casos práticos, apresentarei legislações que já estão vigentes aí em estados e em municípios, trarei entendimentos doutrinários e jurisprudenciais referentes a esse tema, para que vocês consigam agregar um pouquinho de valor na sua atividade profissional, para que essas boas práticas sejam replicadas em todo o cenário nacional. Nós sabemos que a administração pública ela precisa recorrer a terceiros para aquisição de bens, para contratação de serviços, para alienações, para obras, para locações e para tantas outras situações que estão aí no nosso dia a dia. E para isso, ela precisa instaurar um processo licitatório. A licitação, ela encontra um amparo constitucional, está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Está lá, administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está lá, no inciso 21, ressalvados os casos previstos em lei. Obras, serviços, compras e alienações serão precedidas de licitação, que garantam igualdade de condições aos interessados em fornecerem para o poder público. Isso mesmo. O inciso 21 trata das modalidades tradicionais, da licitação, da disputa em si, como também ela autoriza contratações diretas, que são as dispensas e inexigibilidades nos casos previstos em lei. Tudo isso é a forma na qual o poder público ele recorre à iniciativa privada para efetuar as suas contratações. Só para vocês saberem, no nosso país nós temos 5.570 municípios. Isso mesmo, 5.570 municípios significa 5.570 câmaras municipais e 5.570 prefeituras municipais. E todas elas abrirão licitações ao longo desse ano. Município como Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é o menos populoso do Brasil, com uma população estimada de 786 habitantes, até o município de São Paulo, com mais de 12,2 milhões de habitantes, abrirão seus processos licitatórios. E para isso, eles precisam atender às formalidades previstas em lei. Só que além das formalidades previstas em lei, nós precisamos o quê? De servidores capacitados e de empresas também aptas a prestarem serviço e entregar produtos ao poder público, sejam com produtos de qualidade, com preço competitivo e com uma logística também para distribuição e atender toda essa demanda que existe no cenário nacional. E o que me chama muita atenção em relação a esse tema é aquela pequena corrupção. Nós vemos diariamente nos noticiários aqueles casos de desvios milionários, até bilionários, muitas vezes somando todo o desvio que acontece perante a administração pública. Mas eu faço assim um adendo para aquela corrupção molecular, aquela corrupção que acontece aos pequenos bocados, principalmente nos municípios. Aquela corrupção que ela retira os medicamentos da saúde pública, aquela corrupção que retira merenda de qualidade da alimentação das crianças, aquela corrupção que ela retira os materiais de expediente, produto de limpeza, de higiene, também da estrutura da administração pública. E para isso, a implantação de mecanismos de controle é fundamental. E a tecnologia da informação, ela vem ao encontro desse momento, dessa mudança que vem acontecendo em todo o país. Nós estamos com um projeto de lei PL 1292 de 95 tramitando no Congresso Nacional. É um projeto de iniciativa do Senado Federal, passou pela Câmara, está agora aguardando apenas uma votação final da Câmara dos Deputados. E esse projeto de lei, ele traz muitas mudanças significativas, principalmente no tocante à tecnologia da informação. Isso nós falaremos ao longo dessa aula.
Então, fique comigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas vamos lá, pessoal. Essa mudança, esse combate à corrupção e esse uso da tecnologia da informação é fundamental. Mas o principal é a mudança ética, é a mudança cultural, é aquela mudança que depende de você. Seja servidor público, seja fornecedor, seja agente político, seja estudante de direito, advogado, pós-graduando, mestre, doutorando. Você, na qualidade de cidadão, você tem o direito e tem o dever de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. E através da tecnologia da informação, você consegue, de uma maneira mais facilitada, acompanhar os gastos públicos. Isso mesmo. E é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa nossa aula de hoje. Eu separei a aula em 2 momentos. O primeiro momento é a fase interna do processo licitatório e o segundo momento é a fase externa do processo licitatório. Isso mesmo. Fase interna é aquela fase de planejamento das contratações públicas. É a fase em que o poder público identifica uma necessidade, identifica uma demanda e ele instaura um procedimento administrativo. Isso mesmo. Ele elabora um termo de referência, ele faz as especificações daquele produto ou daquele serviço que ele precisa adquirir, ele estima o valor da contratação para apurar se existe uma dotação orçamentária específica para aquela finalidade, ele elabora um instrumento convocatório, tem o parecer jurídico, parecer contábil, tem a autorização para a abertura desse processo licitatório e a publicação do edital. Isso mesmo. Tudo isso faz parte da fase interna do processo licitatório. Já a fase externa, ela se dá a partir do momento da publicação. O edital foi publicado, nós temos início a fase interna, que é o prazo de publicidade do edital, é a fase do certame, da sessão pública de disputa, é a fase de execução contratual. E nós falaremos sobre a tecnologia da informação nesses 2 momentos em um processo licitatório. Vamos lá. Pessoal, na fase interna, o que eu venho percebendo? Que a tecnologia da informação vem agregando muito valor, facilidade, trazendo celeridade para a administração pública, é no tocante à estimativa do valor da contratação. Isso mesmo. Se nós olharmos a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, a Lei do Regime Diferenciado de Contratação e tantas outras legislações correlatas, vocês vão perceber que não existe em nenhum desses ordenamentos, nessas legislações, uma forma expressa do poder público estimar o valor da contratação. Como que ele faz isso? Através de cotações. E como que se dão essas cotações? É isso que a legislação é omissa e ela não é clara. Ela simplesmente fala que deverá ser contratado aquele valor praticado no mercado. E qual seria o valor praticado no mercado? Daí a grande dificuldade. Em razão dessa omissão legislativa, acórdãos do Tribunal de Contas da União, lá atrás, bem antigos, o que eles diziam? Que o poder público deveria recorrer a, no mínimo, 3 cotações. Isso mesmo, o poder público ele deveria recorrer a empresas e essas empresas informariam os valores praticados e, através dessas 3 cotações, estimava-se o valor de mercado. Só que houve um desvirtuamento nessas 3 cotações. Isso mesmo, muitos empresários agindo de má fé por conta própria ou, em alguns outros casos, em até casos de conluio com servidores públicos, acabavam desvirtuando o valor das contratações. Isso mesmo, eles superestimavam esses valores. Isso acarretava um sobrepreço e, automaticamente, um superfaturamento nas licitações. Ela coloca ali, pesquisa publicada em mídia especializada, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo. Isso mesmo, o poder público ele pode recorrer a preços que estão divulgados na internet, na rede mundial de computadores, empresas especializadas.
nós sabemos de inúmeras empresas que estão aí na internet. No nosso dia a dia, quando a gente precisa de algo para a nossa casa, por exemplo, um televisor, um computador, um ar-condicionado, um celular, eu, particularmente, recorro à internet. Verifico quais são os produtos disponíveis, quais são as especificações e, principalmente, qual o valor daquele produto, para analisar se eu possuo recursos financeiros suficientes para comprar aquele determinado produto. E o poder público, ele pode fazer a mesma coisa. Acessar esses sites especializados e utilizar esses valores como parâmetro. Mas olha só, não pode utilizar valores promocionais. Isso mesmo, aqueles famosos Black Fridays ou aqueles saldões não devem ser utilizados como parâmetro. Mas aquele valor praticado no dia a dia por essas empresas, isso sim pode servir como base. E olha só como isso traz celeridade. E por que eu digo celeridade? Se você não sabe, dentro da administração pública, uma das fases mais lentas que trazem maior morosidade no trâmite de um processo administrativo, de um processo licitatório, é a estimativa de valor. Porque, utilizando aquele modelo arcaico, aquele modelo tradicional e burocrático, o poder público ele acaba ficando nas mãos dos fornecedores. Porque ele encaminha um e-mail, ele entra em contato via telefone, ou ele faz um protocolo solicitando cotação. E ele fica no aguardo daquela cotação. E muitas vezes o fornecedor demora 5 dias, 10 dias, 1 mês. Já vi casos de 6 meses para essa cotação ser fornecida. E com isso, ocorre o quê? Uma defasagem do valor e automaticamente isso causa todo um problema interno no órgão público. Como que fica aquela demanda que existia há 30, 60, 90 dias para ser suprida? O poder público, ele não pode aguardar esse prazo. Então, assim, eu não estou dizendo que é proibido recorrer a empresas. As empresas são especializadas, são experts em determinados segmentos. Só que deve ser evitado, porque hoje em dia existe tanta ferramenta disponível na internet e essas ferramentas elas servem de controle para os preços praticados na administração pública. Isso mesmo. E se eventualmente o poder público recorrer às empresas, o que essa instrução normativa 05 diz? Que deverá ser formalizado esse pedido. Seja por e-mail, seja por protocolo, mas deve existir um documento que realmente demonstre que houve um contato formal solicitando aquela cotação. E deverá ser concedido um prazo também para essa cotação. Porque, vamos lá, se o poder público não colocar um prazo, ele vai ficar à mercê do fornecedor. E isso pode demandar um determinado tempo. Agora, se ele coloca um prazo de 5 dias, que é um prazo mínimo, se o fornecedor eventualmente não fornecer aquela cotação no prazo de 5 dias, automaticamente o poder público pode documentar isso, comprovando que houve a solicitação, só que não houve interesse por parte do fornecedor, e realmente revelar o desinteresse e continuar através de outros parâmetros. Então, olha só, essa instrução normativa 05 de 2014, ela demonstra como a tecnologia da informação pode ser utilizada em favor da administração para instruir os processos licitatórios. E isso serve o quê? Como parâmetro de controle. Porque os processos licitatórios, eles são o quê? Públicos. Está lá na lei de licitações, a publicidade oficial, e nós temos a lei de acesso à informação, que ela também exige que o poder público divulgue na rede mundial de computadores informações inerentes aos processos licitatórios, que são os avisos de licitação, que são os editais de licitação, que são os contratos oriundos desses processos licitatórios. E a partir do momento em que esses documentos são exteriorizados, são disponibilizados na internet, qualquer cidadão tem condições de analisar e comparar se aquele preço que está sendo divulgado no processo licitatório ou que foi contratado é o preço condizente de mercado, é o preço corrente praticado em determinada praça. Isso mesmo. Então, você, cidadão, você, órgão público, você, controlador, ou até fornecedor que está ali apurando os valores praticados pelo seu concorrente, acesse esse painel de preços, esses portais de compras governamentais, esses bancos de preços. Existem vários no mercado.
tem bancos de preços públicos, existem bancos de preços privados que são pagos. Todos eles são muito importantes, cada um com um diferencial, com funcionalidades, mas todos acabam servindo de parâmetro. Então, olha só que fantástico esse mecanismo para controle dos preços praticados na administração pública. Só que vamos lá. Nós temos aqui também, falando dessa parte de planejamento, de controle, de estimativa de valor, temos algo bem recente, que é a Resolução 18 de 2018 do FNDE, que está ali. Ela traz parâmetros para as pesquisas de preço para aquisição de alimentos no âmbito do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ela, novamente, ela sugere que o poder público evite as cotações direto com fornecedores. Porque além de desvirtuar o valor de mercado, eu digo isso por conta de um histórico, né, que realmente demonstrou esse sobrepreço, esse desvirtuamento. Então, ela sugere o uso da tecnologia da informação. E quais são os parâmetros que essa resolução 18 do FNDE, que é do finalzinho do ano passado, trouxe aqui para nós, nessas licitações para aquisição de alimentos? O primeiro parâmetro, novamente, é o painel de preços do Comprasnet. Disponível está ali, painel de preços.planejamento.gov.br. O Comprasnet é a plataforma utilizada pelo Poder Público Federal para aquisição de produtos, bens, serviços. E, novamente, assim como a Instrução 05 de 2014, ela serve como parâmetro, porque ela reúne todos os valores praticados na administração. E o legal é que você consegue inserir filtros por períodos, por órgãos licitantes, por objeto licitado. Olha que fantástico! A tecnologia da informação a favor do controle da administração pública. E vamos lá. O que mais essa instrução do FNDE, a resolução 18, traz aqui como parâmetro? Pesquisa publicada em mídia especializada, assim como na instrução 05 de 2014, e nós temos aqui preços da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, que é disponível no site conab.gov.br. Tem mais um aqui, ó, preços das Centrais Estaduais de Abastecimento, que são CEASAs, disponíveis também em ceasa.gov.br. Olha só, tecnologia da informação, preços disponíveis na internet, servindo como parâmetro para a abertura dos processos licitatórios e também servindo como mecanismo de controle, porque qualquer pessoa pode acessar esses processos licitatórios e comparar os valores praticados com os valores disponíveis nessas plataformas. Olha que fantástico. Então, nós temos aqui Instrução Normativa 05 de 2014, Resolução 18 de 2018 do FNDE e não paramos por aí. Vamos aqui a um acórdão recente, que é o acórdão 718 de 2018 do Tribunal de Contas da União, do seu plenário. E ele diz o seguinte: a pesquisa de preço pela elaboração de orçamento estimativo de licitação não pode ter como único foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve priorizar os parâmetros disponíveis no painel de preços do portal de compras do governo federal e contratações similares realizadas por entes públicos, observando a Instrução Normativa 05 de 2014. Então, olha só, a própria jurisprudência ela vem sendo aprimorada e apresenta essas plataformas, esses mecanismos como parâmetros para o poder público. É fantástico isso daí, pessoal, porque basta uma internet, um computador e uma pessoa para efetuar essa pesquisa. E de uma maneira fácil e rápida, os valores são encontrados e nós conseguimos utilizá-los como parâmetro. Vamos lá. Nós temos aqui, no meu estado do Paraná, o Acórdão 4624 de 2017, que é um acórdão emblemático nesse tocante a cotações, nesse tocante a estimativa de valor de mercado nos processos licitatórios. Então ele está aqui, ó. Ele traz o seguinte: a regra geral a ser observada para a fixação de preço máximo de um bem ou serviço é a diversidade de fontes de consumo. Isso mesmo. Não pode utilizar apenas uma fonte,
seja a empresa ou o próprio painel de preços ou esses outros bancos ou sites especializados. A diversidade de fontes de consulta, ela traz uma segurança. Vamos pensar o seguinte, você tem mais segurança pegando 3 cotações através de uma única fonte. Por exemplo, a única fonte é o painel de preços disponível no governo federal. A única fonte são as 3 cotações por fornecedores. A única fonte são 3 cotações da internet. Ou você tem mais segurança no valor de mercado se você tem uma diversidade. Por exemplo, você pega uma cotação através do painel de preços disponível lá no Comprasnet, você pega uma cotação através de um site especializado, você pega uma cotação através de uma ata de registro de preço disponível no portal de transparência de um município, você pega uma cotação direta com o fornecedor. Olha só que variedade de fontes de consulta. Isso agrega valor e segurança jurídica para aquela determinada licitação. E é isso que esse acórdão do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná determina e orienta para todos os jurisdicionados do Estado do Paraná. Ele traz o seguinte, parâmetro, portal de compras governamentais, que nós já falamos anteriormente. E vamos lá. Olha só, aqui no Estado do Paraná, nós temos um aplicativo que ele se chama Aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Isso mesmo, ele foi instituído através da Lei 19.476 de 2018. É uma lei bem recente do Estado do Paraná. E ela tem 2 objetivos principais, ao meu ver. O primeiro é o quê? Evitar a sonegação do ICMS e automaticamente aumentar a arrecadação do Estado. E por que eu digo isso? Evitar a sonegação e aumentar a arrecadação. Porque a campanha que vem sendo desenvolvida e difundida em todo o Estado do Paraná é para que o cidadão ele informe o CPF na nota fiscal, em toda aquisição, em toda transação que ele efetuar no mercado. E isso vem trazendo um resultado fantástico. Essa cultura da pessoa, do cidadão, do consumidor informar o seu CPF na nota, faz o quê? Reduz a sonegação das empresas e automaticamente aumenta a arrecadação do Estado. E aumentando a arrecadação, automaticamente e consequentemente, maiores são os investimentos para a sociedade. Olha que fantástico. E isso é o quê? A tecnologia da informação sendo utilizada em favor da população. E por que eu estou falando dessa Nota Paraná, desse aplicativo Menor Preço? Porque ele tem relação direta com o processo licitatório. Essa lei 19.476 de 2018 que eu citei, ela foi uma lei que ocasionou e que gerou uma alteração na lei de licitações do Estado do Paraná. E ela inseriu essa utilização do aplicativo Menor Preço como uma obrigatoriedade do poder público para a instrução dos seus processos licitatórios. Porque a partir do momento em que o cidadão, em que o consumidor, ele informa o CPF naquela transação que ele fez, aqueles valores, eles são jogados para essa plataforma do aplicativo Menor Preço e elas são disponibilizadas para consulta pública. Eu já fiz vários testes na minha casa, por exemplo. Eu estou ali, eu preciso fazer uma compra para o mês. Eu preciso comprar produtos de gêneros alimentícios. Então, eu preciso comprar feijão, macarrão, arroz, leite. O que eu faço? Eu acesso esse aplicativo Menor Preço e com esse aplicativo Menor Preço, eu consigo o quê? Apurar o valor que está sendo praticado aqui na minha cidade. Isso mesmo. Através desse aplicativo, eu digito ali, arroz. Vai aparecer todos os mercados, todas as empresas, todas as distribuidoras que estão comercializando o arroz. Eu consigo identificar qual foi a última nota fiscal emitida. E automaticamente eu sei que aquele é o valor praticado no mercado. Eu preciso abastecer o meu veículo.
Como que eu sei qual posto de gasolina, aqui na minha cidade, na minha região, é o posto mais em conta? Eu acesso esse aplicativo Menor Preço e consigo identificar, através da emissão da última nota fiscal, o valor praticado por esses postos, por esses estabelecimentos. E olha que fantástico, o poder público ele pode utilizar essas ferramentas e essa tecnologia desenvolvida pelo governo do Estado do Paraná para instruir os seus processos licitatórios. E no governo do Estado já é obrigatório, porque tem a previsão legal. Agora, municípios, eles vêm utilizando isso como parâmetro, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, vem recomendando, porque é uma ferramenta de fácil acesso e que, de fato, replica o valor praticado no mercado. E olha só, novamente, a tecnologia da informação, a era digital, auxiliando no controle das licitações. Eu não sei se em outros estados da federação existem aplicativos, projetos semelhantes, mas é algo que deve ser replicado em todo o cenário nacional. Porque aqui vem trazendo um resultado bem fantástico, vem trazendo realmente, vem fazendo uma diferença no nosso dia a dia. E olha só, pessoal, o Acórdão 706 de 2019, aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele fala justamente sobre o aplicativo Menor Preço, que ele pode ser utilizado como um critério, como um parâmetro para a formação dos preços. Porque é simples, imagina só, o servidor público, ele vai acessar o aplicativo Menor Preço, vai pegar a lista de produtos. Isso não serve para serviço, porque não incide o ICMS no serviço, no caso incide o ISS, e daí ele vai informar nesse aplicativo a listagem de produtos que o poder público precisa adquirir. Isso mesmo. E vai sair o valor praticado em determinada praça, em determinada região. Ele pega isso daí e utiliza como um dos parâmetros. E isso também serve como controle dos valores praticados e contratados pela administração pública. Mas vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com a fase interna e com as cotações de preço. Numa outra área, que é o caso dos medicamentos, nós temos aqui o Acórdão 10.531 de 2018, da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Isso mesmo. E ela trata do banco de preço, que é o famoso BPS. O BPS também pode servir como parâmetro para a fixação do valor máximo ou valor de referência para as contratações inerentes à área da saúde. São inúmeros acórdãos que trazem esse mesmo entendimento. E o banco de preço é uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde que traz os valores praticados pela iniciativa privada e pelo poder público no tocante aos medicamentos. E olha só, ao invés do poder público recorrer, solicitando cotações para as empresas especializadas no fornecimento desses medicamentos, ele pode acessar esse sistema de forma online e apurar os valores praticados. Isso tanto ali na fase interna, para abertura dos seus processos licitatórios, como também um mecanismo de controle da sociedade, de fornecedores e de qualquer outro interessado. Fantástico, novamente, a era digital em favor da administração pública. Vamos aqui, pessoal, seguindo com cases de sucesso, com situações, com resoluções, jurisprudências, legislações que devem ser replicadas em todo o cenário nacional. Aqui no estado do Paraná, novamente, nós temos um acórdão que traz a questão do BPS, é o acórdão 1393 de 2019, do Tribunal Pleno. Ele praticamente replica esse acórdão do Tribunal de Contas da União e sugere o BPS como mais um parâmetro para essa estimativa de valor nas cotações. Então, assim, de forma resumida, nessa fase interna, a maneira que eu venho observando de forma prática, que vem trazendo celeridade, que vem gerando economia, que automaticamente vem reduzindo a corrupção. E por que corrupção? Por conta do sobrepreço indevido na abertura de processo licitatório. Automaticamente, quando o poder público ele tem parâmetros, e parâmetros de fácil acesso, de consulta pública disponibilizados na internet, automaticamente o desperdício ele é menor. Então nós vimos a Instrução Normativa 05 de 2014, nós vimos a Resolução 18 do FNDE para a utilização na aquisição de gêneros alimentícios do PENAI,
nós vimos acórdãos para a utilização dessas plataformas, desses painéis de preço, nós vimos o banco de preço da saúde, nós vimos a nota menor preço aqui no estado do Paraná, que servem como parâmetro. Mas vamos falar um pouquinho da fase externa da licitação. Como que a tecnologia da informação também pode servir como um parâmetro nessa fase externa. E vamos lá, pessoal. Aqui no estado do Paraná, novamente, tem um exemplo que realmente eu vejo como um divisor de águas. E é um exemplo do Tribunal de Contas do estado do Paraná. Aqui no estado do Paraná, ele criou, o Tribunal de Contas, o APA, que é o apontamento preliminar de acompanhamento. E através dessa ferramenta, servidores do Tribunal de Contas do estado do Paraná ficam monitorando as licitações publicadas. Isso mesmo. A partir do momento em que o edital ele é publicado na imprensa oficial, automaticamente ele fica disponível para consulta, tanto dos fornecedores interessados para participar da licitação, quanto por parte dos órgãos de controle. E o Tribunal de Contas ele tem uma equipe que monitora essas licitações. E o que ele observa? Se existem cláusulas inseridas de forma indevida, que restringem a competitividade, ele verifica se os valores praticados são os valores condizentes com o mercado e automaticamente encaminha recomendações, faz esses apontamentos preliminares, atua de forma preventiva. E isso é muito bom e vem gerando resultados fantásticos. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns números. Eu digo isso porque isso está tudo disponível na rede mundial de computadores e no próprio site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Só para vocês terem como parâmetro uma atuação do tribunal através do APA. No município de Foz do Iguaçu, foi aberto um processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e o valor máximo da licitação está ali, era R$ 6.703.500,60. A partir do momento em que o Tribunal de Contas viu essa licitação e analisou o edital, ele identificou valores que não eram condizentes com os valores do mercado. É lógico que não estamos entrando no mérito da forma que o município utilizou, quais foram os parâmetros e critérios para a fixação do valor máximo. Mas o Tribunal de Contas do Paraná, utilizando a ferramenta menor preço, nota fiscal Paraná, que é o que a gente comentou na fase interna, ele identificou uma diferença de R$ 704.206. Isso mesmo. E encaminhou esse apontamento para o município. A partir do acatamento por parte do município, a licitação de R$ 6.700.000, ela foi republicada por R$ 5.998.000. Olha só, mais de R$ 700 mil só nessa atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Olha só quanta coisa o município consegue fazer com R$ 700 mil. É lógico que uma licitação, eventualmente, né, não tem como a gente cravar isso daí, ocorre o quê? A redução, a disputa de preço. Só que muitas vezes essa disputa é uma disputa fictícia, porque às vezes o valor estava lá estimado em R$ 6.700.000, tem uma disputa, cai lá para R$ 6.400.000 e nós temos aquela falsa sensação de economia. Olha, o município teve uma economia de 300 mil, de 400 mil, mas é uma economia fictícia, sendo que o valor de mercado está ali 5.998.000. A economia é desse valor para baixo, não desse valor para cima. Então, a partir disso daí, gerou o quê? Um valor real. Vamos lá, mais um exemplo dessa atuação da fase externa, da tecnologia da informação em favor do controle das licitações públicas. Temos mais um caso de APA que o Tribunal de Contas encaminhou novamente para gêneros alimentícios, agora no município de Itaperuçu. O valor máximo da licitação era de R$ 936 mil. Isso mesmo. Com a atuação do Tribunal de Contas, utilizando novamente o aplicativo menor preço para comparar os valores publicados na licitação e os valores fixados no aplicativo menor preço, houve uma alteração do edital de licitação e uma redução para 774 mil, com a republicação do instrumento convocatório, resultando numa economia de R$ 162 mil.
Isso mesmo. Para um município desse porte, R$ 162 mil. Imagina só quantos investimentos esse município consegue efetuar com esse valor. Então, são exemplos, novamente, dessa atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que deve ser replicado para os outros tribunais de contas e para toda a sociedade. Olha que fantástico. E assim como o Tribunal de Contas utiliza essa ferramenta menor preço para comparar os valores máximos publicados no edital de licitação, os fornecedores, a sociedade civil organizada, o Ministério Público e demais interessados também podem utilizar isso daí como parâmetro e questionar uma licitação, seja impugnando, solicitando esclarecimento, seja fazendo representação para o Tribunal de Contas, nos termos do artigo 113 da Lei 8666 de 93, ou até encaminhando para o Ministério Público tomar providências cabíveis. Tudo isso através de consultas públicas na internet. Olha só, pessoal, essa APA do Tribunal de Contas, né, ela conseguiu identificar muitas falhas nos processos licitatórios. Então, atuando de forma específica nos portais de transparência ali dos municípios, nós temos o quê? A Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o CAGE, que fez 174 apontamentos recentes aqui no Estado do Paraná. E ele identificou falhas e problemas nos portais de transparência e vamos falar aqui no tocante às licitações. E quais eram essas falhas identificadas? Eram o quê? Exigências de identificação dos interessados para visualizar o edital. Como que é isso? Está lá o edital publicado no portal de transparência do município, mas para que o interessado tivesse acesso, ele deveria efetuar um prévio cadastro, com nome, com CPF ou com CNPJ, para que o poder público conseguisse identificar quem está acessando o edital. E isso, no entendimento da doutrina, do Tribunal de Contas e da jurisprudência, não encontra respaldo legal, porque existe o quê? Uma exigência indevida que limita, que dificulta, que deixa mais burocrático o acesso a essa licitação, que é pública. Então, o Tribunal de Contas fez esse APA recomendando para que essas licitações sejam públicas, que não tenha acesso, identificando quem são esses interessados que fazem o download e que baixam o edital dessas licitações. E uma outra identificação muito comum de erro nos portais de transparência era o quê? O aviso da licitação, mas a não disponibilização do edital para download, do edital ali para acesso do interessado, da população ou de qualquer órgão de controle. E olha só, essa Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão, segundo dados fornecidos no portal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apenas desde o momento da sua criação, que foi em abril de 2018, já conseguiu evitar a perda ou uso indevido de mais de 22,5 milhões pertencentes aos cofres públicos do Estado do Paraná. Olha só que fantástico isso daí, pessoal. Novamente, tecnologia da informação, Tribunal de Contas está lá em Curitiba, com seus técnicos, com seus auditores, utilizando o que tem na internet disponível, esses painéis de preço, banco de preço, e utilizando essa APA, que é essa ferramenta utilizada pelo Tribunal de Contas para monitorar previamente a licitação e recomendar alterações, readequações e questionamentos para o poder público. Olha só, era digital, tecnologia da informação, controle. Isso daí é o quê? Boa aplicação de recursos. Isso serve para você, meu amigo, que é cidadão, que é estudante, que é uma pessoa de bem e que quer uma cidade melhor, um estado melhor e um Brasil diferente. Por isso que nós precisamos da participação de cada um de vocês. Mas vamos lá, continuando aqui com a fase externa dos processos licitatórios. Nós temos um acórdão, que é o 2605 de 2018, que é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, plenário. E o que esse acórdão diz? Que os municípios, preferencialmente, deverão adotar o pregão eletrônico como parâmetro. Isso mesmo, preferencialmente. E não obrigatoriamente, porque não existe na legislação do pregão uma imposição legal. No governo federal, nós temos lá o decreto 5.504 de 2005, 5.450
e algumas outras instruções que também colocam o pregão eletrônico como preferência, só que na prática a gente sabe que isso é a realidade em âmbito federal. Só que em âmbito estadual e âmbito municipal, as licitações presenciais ainda prevalecem. E olha só, a prática vem demonstrando que as licitações presenciais, elas são muito viciadas. E por que são muito viciadas? Porque acontecem procedimentos prévios e até concomitantes ao certame público que acabam desvirtuando e perdendo todo o propósito de um certame público, que é a isonomia, a ampla competitividade e a proposta mais vantajosa. E por que eu digo isso? Porque nas licitações presenciais, muitas vezes a gente identifica aquelas famosas panelinhas. E o que são essas panelinhas? São acordos prévios, são conluios formados entre empresas para definir os vencedores das licitações. É isso mesmo. Se você nunca participou de uma licitação presencial, infelizmente, é isso que acontece em boa parte do nosso país. É lógico, pessoal, meus amigos, que eu não estou generalizando. Existem muitas empresas idôneas, empresas íntegras, que não se submetem e não se sujeitam a esse tipo de situação. Mas, com toda certeza, elas já foram abordadas por esse tipo de empresa. Eu já tive cliente que me ligou aqui no escritório falando o seguinte: professor, eu estava numa licitação e fui abordado na porta da prefeitura por uma determinada empresa que se dizia representante de uma empresa que participaria da licitação, me oferecendo dinheiro para não participar desse processo licitatório. Olha só que absurdo, pessoal. Isso é proibido. Isso é crime. Isso é fraude à licitação. Está lá na lei. Isso deve ser combatido. Isso deve ser denunciado para os órgãos de controle. Porque se essa empresa está fornecendo recurso, vantagem para um concorrente sair da licitação, qual será o interesse dela em permanecer sozinha? Será o quê? Que tem um sobrepreço, que terá um superfaturamento, ou que ele terá uma facilidade para entregar aquele produto? Chama atenção tudo isso, porque não é comum. Imagina só, oferecer dinheiro para outra empresa não participar, está errado. Só que isso é uma situação muito difícil de constatar. Isso acontece nos bastidores, pessoal. E o pregão eletrônico, ele vem o quê? Para reduzir ou praticamente eliminar esse tipo de situação. Porque o pregão eletrônico não tem esse contato prévio. Não existe a identificação dos licitantes. Cada empresa recebe um login, uma senha, participa do Brasil, de qualquer cidade, basta ter uma internet, um computador e uma empresa cadastrada para participar da licitação. Então, olha só, o pregão eletrônico, é lógico que isso é um simples exemplo, e isso também é uma das funcionalidades e dos benefícios que eu vejo em relação ao pregão eletrônico, e tem vários outros também, que nós teríamos que ter uma aula praticamente exclusiva para tratar do pregão eletrônico. Mas eu, particularmente, vejo essa situação da não identificação dos licitantes, desse não contato prévio, como fantástico para a adoção do pregão eletrônico. E olha só, meus amigos, o projeto de lei 1292 de 95, ele traz as licitações eletrônicas, agora de forma expressa na legislação, como regra, para toda a administração pública, estados, Distrito Federal e municípios. E União, é claro. E olha só, municípios com até 20 mil habitantes, pelo menos é esse o teor da redação do último projeto de lei que eu tive acesso, do último relatório que foi votado e aprovado. É claro que isso pode sofrer alterações no Senado e, posteriormente, pela própria Presidência da República no momento de sancionar a legislação. Mas esses municípios de menor porte, eles terão um prazo maior para adequação, consta ali nesse projeto de lei, que é de 6 anos. Então, municípios até 20 mil habitantes terão um prazo de 6 anos para se readequar a essa tecnologia da informação para as licitações eletrônicas. E naqueles casos em que não for possível realizar um pregão eletrônico, eles deverão realizar a licitação presencial, mas para isso, a licitação presencial será o quê? Gravada por áudio e por vídeo. Isso mesmo.
deverá existir um microfone na sala de licitações e câmeras para que aquela licitação ela seja gravada, documentada e anexada no processo licitatório. É isso que diz o projeto 1292 de 95. Regra, licitação eletrônica, exceção, licitação presencial. E naqueles casos em que a licitação for presencial, ela deve ser o quê? Gravada. E aquela cópia deverá fazer parte do processo licitatório para uma eventual análise do que aconteceu naquele trâmite. E olha só, embora isso esteja previsto no PL 1292 de 95, que é o PL que trata da nova lei de licitações, já tem muitos órgãos públicos utilizando isso hoje. Olha só que fantástico. Aqui no estado do Paraná, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a lei 19447 de 2018 do estado do Paraná. Ela trata da transmissão ao vivo das licitações presenciais pela internet. É isso mesmo. O estado do Paraná já se antecipou e já exige de todos os entes estaduais que instauram o processo licitatório que façam a transmissão online. Isso mesmo. Tem as licitações eletrônicas, que são os pregões eletrônicos utilizados pelas plataformas, mas naquelas licitações presenciais, elas são o quê? Gravadas. E além de serem gravadas, elas são transmitidas em tempo real. Isso mesmo, transmitidas pelo portal de transparência, pelo YouTube, pelas redes sociais. Tudo isso depende da estrutura e da organização de cada órgão público. O importante é que seja possibilitado e disponibilizado ao cidadão, aos órgãos de controle, um efetivo acompanhamento em tempo real. Então, aquele certame público que está acontecendo em uma determinada estrutura do estado do Paraná, ela será o quê? Transmitida online, ao vivo, para que todos possam acompanhar. Em âmbito municipal, eu já acompanhei e auxiliei diversos municípios aqui no estado do Paraná para fazer a mesma coisa. Municípios de pequeno porte, com 5 mil habitantes, até municípios de um porte mais considerável. E olha só que fantástico. O município foi ali, fez um projeto de lei, fez uma reestruturação no seu setor de licitações, fez aquisição de câmeras, microfones, adaptação do sistema. E agora acontece o seguinte, as licitações presenciais que ainda continuam ocorrendo na sua maior parte, elas são o quê? Transmitidas em tempo real pela internet. Isso possibilita o acompanhamento de qualquer munícipe, de qualquer cidadão, de membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas ou de qualquer outro interessado, porque elas ficam ali no portal de transparência acontecendo em tempo real. E caso não seja possível esse acompanhamento em tempo real, depois elas ficam disponibilizadas em um determinado link, em um determinado servidor. Muitos municípios adotam o YouTube. Então você acessa lá o portal do município, as licitações que aconteceram estão todas salvas e disponíveis para você avaliar. Quais foram as empresas que participaram, qual foi a conduta do pregoeiro, da equipe de apoio, da comissão permanente de licitação, quais foram os valores praticados e todos os atos que aconteceram durante aquela sessão pública. E olha só, num primeiro momento, eu devo confessar, houve muito receio, principalmente por parte dos servidores públicos. Eles ficaram com medo de serem expostos. Não, olha só, licitação transmitida ao vivo, todo mundo acompanhando, sendo que muitas vezes aquele objeto é um objeto que não agrada boa parte da população, ou aquele valor é um valor que eu não sei realmente se reflete o valor de mercado, porque a gente sabe, pregoeiro, equipe de apoio, comissão permanente de licitação, via de regra, não possui responsabilidade pela fase interna. Eles não possuem responsabilidade pelos valores que estão sendo praticados ali naquela licitação. Eles simplesmente possuem como atribuição o acompanhamento e julgamento da sessão pública, que seria análise dos documentos de habilitação e confrontação das propostas com os valores praticados que foram fixados no edital e que acontecem a disputa ali no certame. Então, com medo, muitas vezes, de situações que não são de responsabilidade dele, eles ficaram com receio. Mas a partir do momento em que eles foram capacitados e eles entenderam realmente o propósito, hoje em dia, nenhum desses servidores abre mão. Porque isso traz o quê?
segurança jurídica para eles. Eles conseguem fazer um julgamento objetivo, atendendo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Porque a partir do momento em que tem algum questionamento no certame, na sessão pública, sobre um valor do edital, ou sobre alguma especificação, ou alguma cláusula que eventualmente é restritiva, eles conseguem o quê? Se basear no processo licitatório, fundamentar as suas decisões com base no que está na licitação, e tudo isso fica registrado. Isso é fantástico, isso é muito bom. E isso permite o quê? Um controle, através da era digital, da tecnologia da informação, das licitações públicas. E, pessoal, assim como esse exemplo, existem vários outros. O que a gente precisa é o quê? Replicá-los. Pegar esses casos de sucesso, essas situações que deram certo, e repassar isso para todo o Brasil. Porque eu tenho certeza, o que eu quero, o que você quer, é a mesma coisa. É uma cidade melhor, um ambiente melhor. Nós queremos o quê? Cidades seguras, hospitais com medicamentos, escolas com boa alimentação, com uniforme para as crianças. Nós queremos segurança. Nós queremos um ambiente de país de primeiro mundo. E para isso, nós precisamos da participação de todos. E a tecnologia da informação, ela vem fazendo muita diferença. E só para finalizar aqui, pessoal, o PL 1292 de 95, ele também traz uma inovação significativa, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Isso mesmo. Segundo esse PL que trata da nova lei de licitações, existirá um portal compartilhado na qual serão disponibilizados os editais de licitação, os avisos de licitação, as atas de registro de preço, os contratos administrativos, um mural com as empresas suspensas, inidôneas. Olha que fantástico. Vai acabar essas publicações em jornal impresso, que tanto demanda a administração pública financeiramente, quanto dificulta o controle social, o controle dos órgãos e as próprias empresas interessadas em participar de licitação. A partir do momento em que uma única plataforma, uma única ferramenta disponibiliza todas essas informações, isso vai facilitar. Então, eu vejo com bons olhos muitas das inovações tecnológicas que foram implementadas nesse projeto da nova lei de licitações. E olha só, nós teremos, é claro, uma certa dificuldade, porque será uma mudança gradual, tudo que é novo, muitas vezes existe e gera uma certa, assim, um certo desconforto, mas isso, com toda certeza, vai proporcionar ótimos frutos para todos nós na administração pública. Meus amigos, eu ressalto aqui para vocês, né, que isso daqui é só um breve relato de tudo que possui a nossa pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção. Isso aqui é só um aperitivo para vocês. E, novamente, você que tem interesse em se inscrever na pós-graduação da CERS sobre Compliance e Direito Anticorrupção, me encaminhe um direct que eu verificarei junto à instituição se ela consegue um desconto para você. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Espero revê-los em breve, numa nova oportunidade. Sugiro que utilizem a tecnologia da informação à sua atividade diária, né, para que a gente consiga realmente uma administração pública mais íntegra, uma administração pública mais eficiente, uma administração pública mais transparente, né? E eu finalizo para vocês com uma passagem bíblica, que é o quê? Não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, nem julgarás. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço. Até breve, meus amigos. Olá a todos, é uma satisfação retornar aqui para a nossa semana de combate à corrupção. Estive presente em versões anteriores falando um pouco sobre acordo de leniência
e desta vez nós vamos falar sobre um outro instituto extremamente útil que está ainda dando seus primeiros passos no Brasil no enfrentamento da corrupção, que é o whistleblower, ou também conhecido como informante do bem. Senhores, esta é uma iniciativa do Instituto CERS, que procura fomentar junto aos operadores do direito, junto àqueles que têm curiosidade de conhecer determinados institutos, determinados mecanismos jurídicos destinados ao enfrentamento da corrupção no país. E o whistleblower é justamente um desses institutos. Ele se notabiliza justamente por uma peculiaridade bastante interessante, que é o envolvimento do cidadão comum no enfrentamento desta chaga, que é a prática de ilícitos relacionados à administração pública e também alguns nichos de ilícitos extremamente específicos. A utilização do informante do bem é uma peculiaridade bastante bem-vinda, um instituto bastante bem-vindo e necessário, porque ele serve justamente para a apuração em tempo muito mais exíguo e com informações com muito mais qualidade da prática destes tipos de ilícitos. Precisamos compreender o instituto para que justamente possamos utilizá-lo de maneira adequada e utilizá-los no enfrentamento deste problema no país. Então é para isso, e foi por isso que eu selecionei exatamente este tema para conversar com os senhores. Nós faremos uma fala bastante breve, nós procuraremos traçar as principais características do Instituto do Whistleblower, justamente com a finalidade de apresentar o Instituto e o seu funcionamento adequado, justamente naquilo que se refere ao seu enquadramento jurídico e suas principais características legais, ok? Bom, para a gente iniciar a compreensão a respeito do Instituto, nós precisamos partir de uma informação crucial que diz respeito à necessidade de elaboração de novas formas e novos mecanismos de enfrentamento às chamadas novas formas de criminalidade. As novas formas de criminalidade ocorrem justamente porque o ilícito vem experimentando, a prática dos ilícitos vem experimentando uma verdadeira mudança de modus operandi, uma verdadeira alteração na prática e na sofisticação desses crimes, e por isso nós podemos dividir, de grosso modo, a prática dessas infrações em chamadas infrações ou ilícitos tradicionais ou infrações e ilícitos modernos. Poderemos assim categorizar de maneira bastante geral os chamados crimes ou criminalidade tradicional, os chamados crimes artesanais, os crimes ligados à violação do patrimônio individual ou relacionados à violação de uma única pessoa, bens jurídicos ou interesses relacionados a uma única pessoa, como por exemplo os crimes de homicídio, os crimes de roubos. Esses crimes, via de regras, são apurados ou são praticados de uma maneira bastante simples, sem a sofisticação característica do chamado crime organizado. Isso não significa, evidentemente, que eles não possam ser praticados por organizações criminosas ou até mesmo por via de mecanismos extremamente complexos. O que está pretendendo defender aqui é que este tipo de delito geralmente é praticado de maneira bastante tradicional, bastante simples. E de uma outra maneira, de um outro grande quadro, nós podemos identificar que hoje as novas formas de criminalidade mais modernas se caracterizam e se notabilizam justamente pela prática de crimes sofisticados, tais como os crimes financeiros, os crimes organizados, os chamados crimes empresariais, e isso leva à prática de infrações numa velocidade extremamente assustadora. Não é comum identificarmos práticas de infrações penais que percorrem mais de um território internacional numa velocidade e de tempo extremamente grande, e isso evidentemente cria uma certa dificuldade para as agências de persecução penal, porque isso eleva a necessidade de investigações extremamente modernas, muitas vezes valendo-se de mecanismos tecnológicos caros, e essa nova caracterização dessa nova prática de delitos é, sem dúvida nenhuma, uma nova forma de criminalidade, uma nova perspectiva de criminalização e de prática de ilícitos. Isso desembocou na chamada identificação dos chamados processos complexos. Observem que a figura ilustrativa coletada
para esta palestra, identifica justamente aquilo que para alguns poderia ser, numa primeira olhadela, identificado como um concurso de pessoas, numa segunda caracterização como uma associação criminosa, mas a figura identifica e faz induzir justamente a chamada estrutura piramidal, para muitos uma das características essenciais para a identificação da chamada criminalidade organizada. Quais são as grandes características desses processos complexos? É justamente a ampla repercussão que eles causam na proteção ou na violação do bem jurídico tutelado por aquele tipo penal, o envolvimento, não sempre presente, mas vez por outra bastante comum, o envolvimento de altas autoridades e matérias complexas porque envolve justamente a necessidade de conhecimentos muito específicos para a identificação dessas infrações, como por exemplo os crimes financeiros, os crimes organizados e os crimes empresariais. Trata-se, portanto, de um nicho muito específico de criminalidade que precisa e ressente-se de informações extremamente bem qualificadas para a identificação destas infrações. Significa dizer, é necessário que para o enfrentamento adequado desses ilícitos, seja para impedi-los, seja para responsabilizar adequadamente aqueles que praticaram essas infrações, que essas informações, que as notícias acerca do cometimento desses delitos sejam praticadas, sejam fornecidas às autoridades públicas relacionadas à persecução penal com uma qualidade capaz justamente de apreender, de identificar esses ilícitos de maneira extremamente eficiente. Todo esse novo quadro de criminalidade, toda essa nova maneira específica, reclama, por vezes, a identificação de novos mecanismos, de novos meios de investigação desses delitos. Não é possível investigar crimes financeiros, por exemplo, eminentemente com provas testemunhais. Não é possível identificar um crime organizado utilizando-se exclusivamente de provas testemunhais, por exemplo, diante daquela regra do silêncio imposta pela organização criminosa, que muitas vezes é capaz de inibir que qualquer pessoa, não só aqueles que praticaram a infração, ou seja, os delinquentes que praticam a infração em concurso de pessoas, mas inclusive que testemunhas oculares possam vir a juízo relatar as informações que possui diante, evidentemente, do extremo receio de serem prejudicadas diante dessa delação. Então, isso desembocou, isso leva à identificação dos chamados novos meios de investigação, que nós podemos identificar, grosso modo, da seguinte forma: os novos meios de investigação, aqueles que estão previstos na nossa lei de crime organizado, podem ser identificados como escuta ambiental, o whistleblower, que é o objeto da nossa fala, a colaboração premiada, agente infiltrado, ação controlada e agora, mais recentemente, aquilo é o assunto que está causando bastante sensação no momento, o chamado compliance criminal ou compliance de uma maneira geral. Vejam que esses novos meios de investigação têm como característica comum, todos eles, a participação mais ou menos transversal do cidadão comum no fornecimento de informações e até mesmo na colaboração desses agentes para a investigação dos ilícitos. Essa é uma tendência relacionada à necessidade de investigação desses novos delitos diante do reconhecimento da impossibilidade das agências de persecução penal estarem permanentemente presentes e permanentemente fiscalizando a gama de ilícitos possíveis na sociedade de riscos extremamente alargada que nós temos nos dias de hoje. Essa é uma tendência gerencialista de política criminal relacionada justamente à necessidade de colaboração do cidadão para com as investigações criminais, as investigações de ilícitos. Mas vamos nos ater aqui especificadamente hoje sobre o chamado informante do bem, ou reportante do bem, também conhecido como reportante do bem, que são os whistleblowers, e nós vamos tentar aqui identificar para os senhores algumas das suas características essenciais para a compreensão do Instituto. A ideia geral do whistleblower, a ideia geral do reportante do bem. A ideia geral é o cidadão que pratica, um cidadão comum que toma conhecimento da prática de um determinado ilícito, reporta os ilícitos que toma conhecimento, reporta, ou seja, identifica, comunica para as autoridades públicas os ilícitos de que ele toma conhecimento.
essas informações são repassadas mediante o fechamento de algum tipo de ajuste, algum tipo de acordo ou algum tipo de promessa de recompensa por essas autoridades, pela administração pública. O fechamento desse acordo implica justamente na entrega de nomes e detalhes, nomes das pessoas envolvidas na prática deste ato ilícito e detalhes no cometimento deste ato ilícito, e depois esse ajuste e a entrega desses nomes leva ao recebimento de algumas vantagens, de vultuosas recompensas, de uma remuneração, de honorários relacionados justamente a esse serviço prestado por esse cidadão comum. Então a ideia geral é essa: o cidadão que toma conhecimento de uma infração, leva o conhecimento da autoridade pública o que ele tomou conhecimento, informa os nomes e os atos especificadamente que ele tomou conhecimento da prática deste ilícito e, em razão disso, por conta do desbaratamento dos ilícitos cometidos por essas pessoas, em razão justamente das informações prestadas pelo informante, ele recebe uma remuneração por conta desta delação, deste reporte feito para as autoridades públicas. Trata-se, portanto, de um mecanismo, como os senhores podem perceber, que justamente traz o cidadão para a possibilidade de comunicar à autoridade pública as infrações penais que ele visualiza, que ele identifica e que ele toma conhecimento. Preciso utilizar aqui algumas imagens mnemônicas, justamente com a necessidade, com o objetivo de facilitar a memorização do que vem a significar exatamente a palavra em inglês whistleblower. Blower e whistling do inglês significam, grosso modo, soprar o apito. E esse nome criado e notabilizado para a identificação do Instituto, ele remete a duas possíveis metáforas. As duas metáforas, a número 1 é justamente a do árbitro esportivo, que metafórica, ou que tem a função justamente de, ao visualizar alguma jogada ilegal, sopra o apito justamente com o objetivo de paralisar a jogada. Isso é comum em quase todos os esportes que tem a presença de um árbitro. E, para alguns outros doutrinadores, a expressão se remonta à imagem do policial britânico, que também se utiliza de um apito durante o seu policiamento ostensivo de rua e que, mediante o sopro do apito, comunica a todos os demais cidadãos a necessidade de ficarem paralisados, para que as diligências policiais possam ser realizadas em tempo hábil suficiente para, por exemplo, a captura de um determinado cidadão que acaba de cometer algum delito. Portanto, as duas imagens metafóricas já servem para explicar minimamente, numa linguagem cotidiana, o que significa o que significa exatamente a expressão. Mas evidentemente que nós não podemos trabalhar apenas com uma imagem ou com um conceito tão coloquial. Então trouxe para os senhores um conceito do doutrinador professor espanhol Ramon Hagues, que diz que o whistleblower são aqueles membros ou antigos membros de uma determinada organização pública ou privada que denunciam práticas ilícitas ou pouco éticas, levadas a cabo pela própria organização ou por sujeitos que dela são parte, trazendo à luz tais fatos, conforme o caso, aos seus superiores, às autoridades ou a terceiros. Portanto, esse é um conceito legal que procura justamente, a partir das características principais do reportante do bem, informar exatamente como funciona e para que serve este instituto e quem são exatamente as pessoas que podem ser investidas nas condições e nas características do reportante do bem. Bom, portanto, o conceito deixa muito claro, e até agora os senhores já puderam compreender que o whistleblower possui duas grandes principais características. As duas principais características são as seguintes. Primeira, ele conhece muito bem o esquema. Ele conhece muito bem as entranhas, porque está dentro de uma determinada corporação em que o ilícito é cometido, ele conhece exatamente aquilo que vem ocorrendo de ilicitude dentro daquela organização. Essa é uma das principais características do whistleblower, porque ao conhecer o esquema, ele possui justamente a capacidade de prestar informações qualitativamente superiores àqueles que não o conhecem,
E é exatamente em razão dessa característica que a figura do assoprador de apito faz sentido, porque de dentro da corporação ele pode levar ao conhecimento, seja da própria empresa, seus superiores, seja para as autoridades públicas, a prática desse determinado ilícito, o que é possível, o que acaba permitindo, inclusive, a interrupção do iter criminis na prática dessas determinadas infrações. Portanto, ele consegue paralisar o cometimento daquela infração, o que é, sem dúvida nenhuma, um mecanismo de muita sofisticação, na medida em que ele impede que, por exemplo, determinados bens jurídicos sejam absolutamente e totalmente violados pela prática daquelas infrações e daquela conduta ilícita. Por isso que a primeira característica, conhecedor íntimo do esquema criminoso, é um traço característico, principal traço característico do reportante do bem. Além disso, a outra grande característica é o recebimento e a promessa e o recebimento das chamadas recompensas vultuosas. Significa dizer, ele pode receber honorários por conta desse serviço praticado, por conta desse serviço prestado para a administração pública, e isso nos remonta às imagens caracterizadas por dezenas de produções literárias e produções artísticas, conhecidas como procura-se, né, ou recompensa-se a entrega de determinado criminoso tão comum nas obras e nos filmes de produção artísticas relacionados ao chamado Velho Oeste norte-americano. Portanto, essas são as duas grandes e principais características: íntimo conhecedor do esquema e recebimento de recompensas vultuosas. Essas duas características principais são as características que vão levar justamente à diferenciação do reportante do bem de outras figuras já permitidas e já existentes no nosso país, ou na legislação penal e na legislação processual. Nós vamos então passar os olhos nas demais características para compreender justamente e para poder fazer a distinção justamente do reportante do bem, desses demais institutos, e aí na medida em que a gente vai falando sobre essas características, os senhores vão compreendendo exatamente como que o instituto deve funcionar para que ele produza resultados bastante interessantes. Como eu disse, como ele é conhecedor do esquema, a principal característica do whistleblower é o fato dele ser um insider. Insider porque ele é aquele que mantém ou manteve uma relação laboral com a pessoa onde ocorreu o ilícito, com a corporação em que ocorreu o ilícito, e aqui significa dizer tanto pessoa jurídica de direito privado como pessoa de direito público, e nisso ele se diferencia, por exemplo, do chamado informante policial. O informante do bem tem uma distinção para o informante policial na medida em que ele é uma pessoa que está de dentro da corporação identificando a prática de determinados ilícitos. Ele, por pertencer a uma empresa de mineração, por exemplo, consegue compreender e consegue identificar que a fraude em determinados relatórios emitidos pela empresa no que se refere à prática da sua atividade empresarial é capaz de provocar determinados danos ambientais, diferentemente, por exemplo, de alguém que não está de dentro da empresa e consegue visualizar essas situações. O fato é que o reportante do bem, por ser alguém, um insider, que mantém ou manteve vínculos laborais com esta determinada corporação, tem informações qualitativamente superiores ao chamado mero informante policial. O informante policial é alguém que presta informações sobre determinados ilícitos de que ele toma conhecimento, num sentimento muito mais de colaboração e altruísmo junto às autoridades públicas, mas que essas informações não são, ou muitas vezes não têm, a mesma qualidade que o reportante do bem possui, justamente por conta dessa inserção laboral, ou dessa inserção hierárquica em que se insere o reportante do bem. A segunda grande característica, aliás, essa situação dele ser uma pessoa que pode prestar informações, se desdobra na necessidade de responder a um questionamento já realizado em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que é justamente um dos países que mais investe no mecanismo de funcionamento do informante do bem, que é a possibilidade ou não desta figura jurídica ser corporificada ou ser utilizada por meio de pessoa jurídica. A resposta é positiva. É possível, sim, que determinadas agências e determinadas pessoas jurídicas sejam constituídas justamente com o objetivo de auxiliar e realizar investigações
relacionadas à prática de determinados ilícitos, inclusive com o objetivo de dar suporte para as pessoas que procuram, as pessoas naturais, que conhecem os esquemas praticados dentro de determinadas corporações, sejam públicas, sejam privadas, de modo, inclusive, não só de prestar suportes jurídicos, mas também suportes de outras naturezas, como aqueles relacionados à necessidade de proteção à sua pessoa, para que essas informações cheguem com mais qualidade para as autoridades públicas. Essa já é uma prática bastante disseminada em alguns países desenvolvidos, e isso leva justamente à possibilidade de esse instituto ser realmente batizado como os chamados caçadores de recompensas. Se os senhores fizerem uma pesquisa e uma busca na rede mundial de computadores, os senhores vão encontrar o whistleblower ou os reportantes do bem também serem denominados e chamados caçadores de recompensa, na medida em que são muitas vezes estimulados por determinadas entidades para que busquem, junto a determinadas grandes corporações, informações sobre práticas de ilícitos mediante a promessa, ou motivados muitas vezes pela promessa da remuneração vultuosa que eu mencionei como sendo a segunda característica do Instituto. Outra característica que os senhores podem identificar justamente diante dessa recompensa vultuosa é que o Instituto é uma das espécies do chamado direito premial, que é caracterizado justamente pela necessidade do Estado incentivar determinadas condutas por ele desejadas, ao invés de simplesmente sancionar os comportamentos ilícitos. Como os senhores sabem, a lógica do direito sancionador é aquela em que o Estado sanciona a prática do determinado ato ilícito e, assim, iniba a prática de condutas consideradas pelo Estado inadequadas para o convívio social. Porém, existe uma outra gama, uma outra conformação das normas jurídicas, justamente conhecidas como direito premial ou direito promocional, que se identifica pela necessidade ou pela possibilidade do Estado, diante de uma gama enorme de comportamentos lícitos, eleger aqueles que ele entende como sendo os mais desejados para o convívio social. E, neste caso, diante da impossibilidade de sancionamento dos demais comportamentos e de tornar o comportamento desejado o único lícito, ele opta em fazer uma instigação, um incentivo para a prática do comportamento desejado, que é feito por meio de incrementos, muitas vezes financeiros, remuneratórios, que é exatamente o caso aqui do whistleblower. Aqui é um instituto de direito premial, porque o cidadão é estimulado a participar e colaborar com o Estado mediante o recebimento de recompensas financeiras e econômicas. Não há nenhum demérito na prática nessa opção jurídica, muito pelo contrário, trata-se de uma tendência também que incentiva a participação do cidadão na solução de determinados ilícitos de massa, e esse é um comportamento que vem sendo estimulado pouco a pouco pela legislação não só brasileira como internacional. Uma outra característica do reportante do bem é que ele pode ser identificado como uma manifestação da democracia participativa, na medida em que o cidadão pode participar e pode levar ao conhecimento, pode reportar às autoridades públicas os ilícitos cometidos por determinadas pessoas, o que é, sem dúvida nenhuma, uma conduta desejada pelo Estado. Além disso, é uma chamada política criminal colaborativa. O que significa exatamente isso? Significa que, pouco a pouco, o Estado investe o cidadão como sendo um agente co-colaborador, um co-participante das investigações criminais, e essa é uma tendência presente, por exemplo, na escuta ambiental, na colaboração premiada e em outras figuras que eu mencionei há pouco relacionadas aos novos mecanismos, os novos meios de investigações úteis e necessários para investigações relacionadas a essas novas formas de criminalidade. A política criminal colaborativa investe o cidadão em parcela de atuação na investigação de determinados ilícitos. É uma tendência, os senhores podem lembrar da edição recente da Lei de Detetives Particulares no Brasil, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma tendência bastante presente na legislação, e o seu principal, modelo de investigação colaborativa é, sem dúvida nenhuma, o compliance e o compliance criminal, que são mecanismos que investem justamente determinadas pessoas, geralmente um setor de uma determinada pessoa jurídica, na possibilidade, na capacidade não só de impedir
a prática de determinados atos ilícitos, mas também de prestar informações, ou seja, coletar as informações relacionadas a determinados atos ilícitos e levá-las ao conhecimento das autoridades públicas, inclusive como um mecanismo de remediação dos ilícitos cometidos por essa pessoa jurídica. Essas são as principais características do whistleblower no Brasil e internacionalmente. Mas o Brasil, tem uma legislação já a respeito do Instituto. É verdade que é uma legislação bastante tímida, mas muitas vezes é esquecida de ser devidamente estudada sob esse enfoque, sob o enfoque do informante do bem. Então nós vamos fazer algumas apreensões, algumas caracterizações bem sutis sobre essa legislação, para que os senhores consigam compreender que o Brasil tem minimamente um marco legal sobre o assunto. Trata-se da Lei 13.608 de 2018 e que possui alguns poucos artigos, com pouca sistematização, mas que é o suficiente para a identificação das características principais do programa Informante do Bem no país, né? A primeira questão que ocorre é que a lei lá prevê exatamente a necessidade de determinados órgãos públicos, União, Estado, Distrito Federais e municípios, de constituírem-se como órgãos receptores das chamadas denúncias prestadas pelos cidadãos. Esse artigo 1º da lei, já cria a intenção e estabelece de pronto a identificação da formação e da necessidade da formação dos chamados escritórios whistleblower. Significa dizer, determinados órgãos, determinadas estruturas administrativas dessas pessoas jurídicas que se destinam justamente ao recebimento e à comunicação dessas informações pelo cidadão da prática de determinados ilícitos. Isso é muito semelhante àquele sistema de ouvidorias já previstos também em outras legislações, como a Lei 13.460, que é chamado Código de Defesa do Usuário, legislação extremamente importante e também muito olvidada de ser estudada adequadamente atualmente no país, e que serve justamente para também a identificação destes escritórios relacionados à necessidade de recebimento dessas informações. A lei também fala na necessidade de estruturação do chamado Disque Denúncia. Disque Denúncia justamente relacionados ao recebimento de comunicações de ilícitos administrativos, ilícitos ou crimes contra a administração pública e outros ilícitos que vêm sendo caracterizado como um dos principais pilares de elaboração e de sustentação de um programa de reportante do bem necessários, que é justamente a criação de algum meio, algum canal, alguma ponte que possibilite que o cidadão leve ao conhecimento das autoridades públicas as informações e os ilícitos de que ele toma conhecimento. Portanto, a lei também trata da questão do Disque Denúncia, inclusive o artigo fomenta que as empresas de transporte e outras empresas tenham a necessidade de elaborar e de fomentar justamente para o cidadão comum esses disques denúncias que possam levar essas comunicações ao conhecimento das autoridades públicas. Bom, a lei fala, e aqui de maneira bastante tímida ainda, na necessidade do sigilo dos dados do denunciante, e essa é uma das características cruciais para o bom funcionamento de um programa whistleblower, porque o sigilo dos dados do denunciante é que possibilita que ele possa não ser cassado posteriormente, depois de ter prestado as suas informações para a administração pública, por aqueles que ele delatou. É necessário que ele faça isso motivado, verdade, pelo recebimento da recompensa vultuosa, mas que ele também o faça com uma tranquilidade e paz de espírito suficientes para que a denúncia seja feita sem riscos à sua integridade. Então, a proteção e o sigilo dos dados do denunciante é um ponto importantíssimo de bom funcionamento de um programa de reportante do bem ou de informantes do bem no país. Bom, a própria lei termina no artigo 4º, salvo engano, mencionando a possibilidade de recompensa, e a lei ainda menciona que essa recompensa pode ser feita em pecúnia. Portanto, aqui a legislação, ainda de maneira tímida, como eu mencionei, já trabalha a possibilidade, já menciona a possibilidade de os informantes do bem serem recompensados. Essa é uma previsão bastante útil e justamente firma o último pilar relacionado à necessidade do whistleblower ser um agente bem remunerado para que ele preste essas informações.
Mas, sem dúvida nenhuma, que a grande questão é a questão da boa-fé do reportante do bem, que desincumbe na necessidade de uma imunidade material. Essa questão não ficou muito clara na redação atual da 13.608 e ela é objeto das alterações propostas no chamado pacote anticrime oferecido recentemente pelo então ministro Sérgio Moro e que procura justamente, além de sistematizar como essas denúncias, como essas informações devem ser prestadas e o tratamento que as informações devem ter pela administração pública, essa legislação incrementa justamente essas duas situações. A caracterização do reportante de boa-fé e também a necessidade de criação de uma chamada imunidade material, inclusive no projeto. A imunidade é de natureza penal e de natureza civil, capazes justamente de impedir que o reportante do bem seja retalhado, inclusive na via judicial ou nas vias judiciais, por conta das informações prestadas por ele. Mas, para que a imunidade seja presente, seja juridicamente sustentável, é necessário que ele tenha feito esse relato de boa-fé. Isso, por exemplo, na Corte Europeia, tem sido nominado como um chamado relato honesto. O relato honesto significa aquele em que o colaborador, ou em que o reportante do bem, presta informações sem que ele possa ter conhecimento ou sem que ele possa ter tido possibilidade de conhecer que as informações que ele está prestando não são realmente informações de um ilícito e informações verdadeiras. Ou seja, o que a legislação acaba tendo que proteger é o relato honesto ou as informações praticadas em erro, aquelas informações praticadas pelo cidadão que pensa, que acredita que está informando ilícitos de boa-fé, mas que, por algum motivo, por exemplo, situações fora do seu controle ou do seu domínio, ele não possa ter conhecimento exatamente do que ocorreu. Nesses casos, ainda que a informação esteja errada, ou seja, ainda que ele preste informações que equivocadamente ou que verdadeiramente não são reais, isso não pode levar à sua responsabilização e a legislação dá um incremento protetivo de imunidade material, civil ou penal, para o whistleblower, para o reportante, para o informante do bem que presta informações de maneira honesta. Aliás, é por isso, inclusive, que o designativo e a qualidade do bem, entre aspas aqui, da palavra e da expressão toda informante ou reportante do bem, foi inserido na legislação. Porque o que se procura deixar muito claro é que quando o cidadão, ou se o cidadão fizer essas declarações sabidamente inverídicas, ou seja, sem o elemento da boa-fé, ele pode sim ser responsabilizado por crimes contra a honra, por crime de denunciação caluniosa ou outros crimes mais graves, caso ele caso ele tenha colaborado, caso ele tenha prestado essas informações verdadeiramente de má-fé. Essa é uma necessidade bastante visível atualmente de enfrentamento dos problemas relacionados a denúncias mentirosas e denúncias vazias. Mas isso não pode e não deve impedir que o reportante do bem haja desta maneira, que ele não leve ao conhecimento das autoridades públicas, porque o whistleblower tem participado ativamente de investigações e de apuração de ilícitos e escândalos criminais por vários países do mundo, e este é um mecanismo de extrema valia que o país precisa adotar. O grande fundamento para a participação do cidadão, no envolvimento do cidadão para o desbaratamento desses ilícitos, é justamente, como eu mencionei há pouco, a chamada democracia participativa. E isso se insere, inclusive, os senhores podem acompanhar comigo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 21.3, que menciona expressamente que a vontade do povo será a base da autoridade do governo, dispositivo que incrementa a possibilidade do cidadão fazer-se valer, fazer-se presente nas decisões políticas, inclusive nas investigações relacionadas a determinados ilícitos, de enfrentamento à corrupção, até porque, como todos sabem, a corrupção é um ilícito que atinge interesses extremamente cruciais ao funcionamento da democracia. E aí a pergunta provocativa que eu deixo para encerrar a nossa fala
é que a arma mais eficaz para o exercício desse controle social panótico é justamente a participação desse cidadão, o que hoje é absolutamente simples de ser feito, porque todos nós hoje temos às mãos um mecanismo de investigação extremamente seguro ou basicamente moderno, capaz de aprender e captar imagens em tempo real sobre determinados ilícitos e inclusive produzir provas extremamente confiáveis sobre a prática desses ilícitos. Era esta mensagem que eu gostaria de deixar e repassar para os senhores. Vou deixar aqui para os senhores basicamente a bibliografia indicada para a compreensão do Instituto do Whistleblower. O primeiro livro é o nosso pacote anticrime, do projeto de lei do anticrime feito por mim, coordenado por mim, pelo professor Rogério Sanches e pelo professor Antônio Suxberger. Nós tecemos detalhes sobre inúmeros institutos relacionados ao pacote anticrime. O livro é editado pela editora Juspodium. Nessa obra eu comentei especificadamente os acordos da improbidade, o whistleblower, o reportante ou informante do bem, e também o capítulo relacionado à escuta ambiental. Esse é o meu livro mais recente, que é relacionado à nossa monografia de dissertação de mestrado, que diz respeito à transversalidade da colaboração premiada e da cordileniência para além das suas esferas de atuação e esferas nas quais foram concebidos. O nosso Leis Penais Especiais, que está na segunda edição e que possui mais de 39 leis comentadas por vários autores e todos da lida penal. E o nosso livro Lei Anticorrupção Empresarial, em que eu escrevi juntamente com o professor Rogério Sanches, que está na sua segunda edição e que possui, dentre outros institutos analisados, o programa relacionados aos programas de compliance. Bom, senhores, deixo aí meus contatos. Gostaria de deixar os senhores franqueada a possibilidade de manter contatos comigo. Espero que tenham gostado, compreendido a figura do whistleblower e que, oxalá, esse instituto seja utilizado no país para o desbaratamento desses inúmeros ilícitos penais e ilícitos administrativos, porque a corrupção, infelizmente, é uma chaga que assola o nosso país. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Você evoluiu e a pós-graduação do SERS acompanhou você. Agora, todas as especializações são certificadas pela Faculdade SERS. Estude com o professor.